Seja muito bem-vindo a mais um episódio do SEGcast, o espaço onde a medicina encontra os negócios e a sabedoria do dia a dia. Eu sou a doutora Priscila Pirro, médica, mentora de médicos, apaixonada pela vida e por tudo que envolve crescimento e propósito. E hoje nós vamos trazer uma abordagem que ainda levanta uma certa desconfiança e desconforto em muitos médicos, que é a medicina do estilo de vida, a nossa queridinha MEV para os íntimos. Ela, apesar de já ser uma especialidade médica nos Estados Unidos há mais de uma década, aqui no Brasil ainda não é reconhecida como uma especialidade. E para trazer à luz desse tema tão interessante, eu trouxe aqui o meu amigo querido, Dr. Gustavo Varela. O Dr. Gustavo, ele é médico intensivista, médico do esporte e do exercício, especialista em medicina funcional integrativa, certificado em medicina do estilo de vida e em breve vai estar recebendo o certificado da ELMO, European Lifestyle Medicine Organization, ou seja, é uma pessoa super capacitada para estar falando aqui com a gente. Ele é CEO lá do Instituto Serrata e parceiro da Axen, trabalha lá comigo na Axen, tenho o prazer de ter ele trabalhando comigo. E eu tenho certeza que o episódio vai ser muito legal. Gustavo, em primeiro lugar, te agradecer por ter aceitado esse convite. Estou muito feliz de ter você aqui. Acredito que o nosso bate-papo vai fluir, que é uma beleza. A gente tem uma facilidade de comunicação, uma afinidade muito grande. Eu estou muito feliz de ter você aqui. E eu já quero começar logo dando um spoilerzinho, que a gente vai ter outros episódios juntos, é só o início, né? E quero que você já comece me falando como é que um médico intensivista, ou seja, que trabalha lá no extremo da vida, né, com pacientes graves, acamados e tal, consegue conciliar e foi parar na medicina do estilo de vida, né? Que é uma medicina de pacientes que estão, a princípio, buscando mais saúde e tal, mas fora de um CTI. Me explica aí como é que foi a sua história, a sua trajetória e como é que essas duas coisas se conversam. Me conta. Obrigado pela oportunidade, Priscila. É muito bom parar para conversar alguma coisa que a gente gosta tanto, respira diariamente. E falar um pouco, né, da trajetória, porque faz parte, né? Entender a trajetória para ver onde é que a gente está agora. E a minha trajetória na medicina foi bem interessante, porque eu sempre gostei muito, né, de estudar. A nossa formação é uma formação muito tradicional. A gente acaba olhando... Eu estava numa escola muito acadêmica, né, na UF, na Universidade Federal Fluminense, e a gente acaba fazendo, né, o curso, né, de uma maneira bastante própria, né, do currículo ali. Eu sempre gostei muito de saúde, né, sempre gostei muito da questão preventiva, né, e a gente tem muito pouca informação relacionada à prevenção. E eu acabei fazendo aquele curso de quem vai ser um clínico, né, e acabei terminando a faculdade, fiz clínica médica, sempre tive dentro dos CTIs, porque foi um momento muito rico de aprendizado da clínica médica e da terapia intensiva, né? Para as pessoas que não conhecem muito bem, a terapia intensiva, ela é ali o lugar que a gente aprende a clínica do paciente grave, né? O paciente crítico, né? O paciente que está sob altíssimo risco e precisa de todo um maquinário, tecnologia para substituições de órgãos, inclusive. Então, é natural você sair da clínica médica e aprender um pouco do paciente mais grave. Só que com o tempo você vai olhando, se aprofundando, entendendo toda a questão do paciente grave, do adoecimento, das doenças e dos seus tratamentos. E eu olhava, né, para aqueles pacientes e percebia e me perguntava aonde que a gente perdeu o segmento desse paciente e por que ele está chegando aqui assim. Exatamente. E eu sempre busquei ir nas causas, né? E a gente, no nosso estudo médico, a gente nos congressos, a gente sabe por que a gente está adoecendo agora. Tá claro, né, que hoje em dia a gente saiu já há muito tempo de um perfil de doenças infecciosas, que a gente deu esse salto magnífico da medicina, mas passamos por um buraco bem mais embaixo, que a gente agora tem doenças do estilo de vida, doenças crônicas, né, e degenerativas, e que é um processo de muita gravidade.
Demora, são doenças silenciosas, mas que vão avançando e eles acabam no CTI. E, paralelamente, o que eu fiz foi, então, já que eu quero ser clínico, vou fazer terapia intensiva, segui na formação, virei especialista, mas, paralelamente, desde lá do início, eu resolvi estudar saúde. Porque eu achava um absurdo o médico não entender sobre saúde, só entender sobre doença. Então, foi assim que eu cheguei na medicina do estilo de vida, passando por todo um caminho de buscar integrar o conhecimento da doença, o conhecimento da fisiopatologia, mas o conhecimento da fisiologia, de entender como é que esse organismo, né, foi criado, foi montado para sobreviver aqui, de que formas, com que estímulos, com que ambiente, né, e como também entender o mecanismo que ele funciona para poder pegar a melhor performance dele, né? Quando eu fiz medicina do esporte, eu entendi, eu tinha até uma professora que falava que a medicina do esporte, ela era a clínica médica 3.0. Ela era a alta performance da clínica médica, né? Porque você olhava o paciente num outro patamar, né? Como pegar aquele organismo, que não tem muito problema não, mas jogar ele num próximo nível. E como medir tudo isso. Então, foi muito rico esse estudo também da medicina do esporte, porque eu justamente consegui começar a entender os caminhos de como levar esse organismo para um próximo nível de rendimento, né? E isso é muito interessante. A gente sabe que o atleta, ele não é dos mais saudáveis possíveis. Ele pode ser uma pessoa muito saudável, mas às vezes ele pode ser um paciente que está colocando a máquina muito, muito acima da média. E ter os seus problemas, né, do alto rendimento. Nem sempre o atleta é uma pessoa saudável como as pessoas acham. Mas é muito interessante que, olhando para o atleta, olhando para a medicina do esporte, como um paralelo para a medicina do estilo de vida, você também aprende a ver como esse organismo chega num alto rendimento e como mantê-lo ali com poucos problemas. É muito interessante isso, né? Esse olhar de ver o paciente grave e não só pensar como eu resolvo essa gravidade, mas se questionar como ele chegou até aqui. E o que a gente pode fazer fora daqui para que outros não cheguem nessa gravidade. Eu acho que é aí que vem a medicina do estilo de vida e medicina do exercício, do esporte, que é o que tenta evitar que a maioria desses pacientes chegam ali. Eu acho que o American Lifestyle Medicine, que fala que 80% das doenças crônicas hoje são causadas e possivelmente revertidas pelo estilo de vida. 80% é um valor absurdo. Não tem nada igual na evidência em medicina bruto de valor, né, absoluto de risco. Não existe nada igual. Não existe nenhuma intervenção que tenha esse poder de transformação igual a medicina do estilo de vida. E a gente ainda fala pouco disso. Muito pouco. A medicina do estilo de vida está caminhando, está começando, como eu falei até no início, ainda tem muita gente que olha para isso de uma forma muito desconfiada. E uma outra coisa interessante que você falou foi com relação à alta performance, o exercício e o esporte, a medicina do exercício e do esporte. O objetivo é atingir a melhor performance com menor quantidade de lesão. Porque a gente sabe que existe essa curva hormética, onde benefício, 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 e aí o corpo tem um limite que quando a gente extrapola, a gente começa a ter malefício. Isso vale para quase tudo dentro da medicina, na verdade. O que a gente tem que buscar, independente de onde seja, é justamente esse limiar, né? Essa curva hormética, esse ponto de alta performance sem dano, com o mínimo de dano. E é esse ponto que vai aumentar a longevidade, que vai diminuir as doenças crônicas e que vai diminuir a internação no CTI, que são os pacientes que você lida lá na frente. Exatamente. Então, o que eu sempre fiz essa pergunta e eu sempre me questionava assim: Gustavo, que caminho é esse seu, cara? Você faz clínica médica, terapia intensiva, aí agora tu vai pro outro lado, não existe como dar certo isso, né? A gente vai se questionando, porque como ser especialista de tanta coisa, né? Isso é um desafio, né? Só que aos poucos, o conhecimento, ele vai permeando e você vai conectando as coisas. E hoje em dia, eu agradeço muito por ter feito
ter uma trajetória tão densa de 10 anos me formando em tantas áreas de saúde e doença, porque hoje eu olho para o paciente e eu tenho uma análise espectral tão ampla da gravidade e do tratamento e da prevenção e da capacidade de mudar, né, a jornada do paciente, transformar a vida dele do ponto de vista preventivo, porque eu conheço toda a ponta e o curso do que acontece. E não só eu conheço, eu tô no dia a dia. Eu tenho, num dia, paciente no ambulatório, no consultório, na minha clínica, que não tem doença nenhuma e não querem ter. E no outro dia eu tô no CTI com pacientes em disfunção múltipla orgânica. E, graças a Deus, muitos saem, a maioria saem, né? Assim, eu, graças a Deus, trabalho também no CTI, onde eu tenho resultados melhores do que a média do mundo. Então, eu sei também que eu estou fazendo o meu melhor para aqueles pacientes graves. Então, isso é muito interessante. Eu consigo ver muito bem em que ponto que eu preciso chegar naquelas pessoas que estão ali precisando mudar. E eu tenho propriedade para falar, olha, esse caminho não tá legal, né? A gente vai falar sobre isso, mas a medicina do estilo de vida, ela também vem para corresponsabilizar quem está ali do outro lado, sendo atendido. Não adianta essa medicina clínica que a gente que a gente está acostumado a fazer, que o médico fica ali como um pequeno ditador, com uma prescrição e orientando o que tem que ser feito. Isso está caindo por terra. E a medicina do estilo de vida coloca como protagonista o paciente. Ele precisa entender que aquela prescrição é apenas um contrato de orientação, de facilitação, né, de acompanhamento de jornada. O médico ele tem um comprometimento muito grande nisso, mas o paciente precisa entender que naquele set ali, naquela consulta, ele vai sair com um dever de casa legal para fazer. Exatamente. A gente sai dessa medicina paternalista, onde o médico tem o poder da caneta, da prescrição, onde a responsabilidade é do médico. Você tem que me curar. O médico tem que curar o paciente. Não, agora a gente passa a dividir as decisões, as escolhas e a responsabilidade da cura e do cuidado com o paciente, porque na verdade é assim. Você pode fazer a melhor prescrição do mundo. Se ele não tomar, você pode fazer a melhor prescrição do mundo. Se ele tomar e continuar com um estilo de vida muito ruim, aquilo não consegue dar conta. Então a gente passa para um modelo onde o paciente ele é parceiro do médico. Um modelo de parceria, onde as orientações devem ser seguidas para o bem do paciente, né? E não a gente vai ditar simplesmente. Então é uma mudança de paradigma muito grande, porque durante muito tempo vou no médico para o médico me curar. E ainda tem muitos pacientes que querem os milagres e as curas rápidas. E um dos desafios da medicina do estilo de vida é justamente trazer luz a essa consciência de que o milagre é metade meu, metade seu. A outra metade do milagre é o paciente que vai fazer, né? Trazer essa corresponsabilidade. E a gente vê os milagres acontecendo, porque, como a gente falou, 80% é responsável pelo estilo de vida. É muita coisa. E a gente ainda tem um pouco de, a medicina do estilo de vida é prevenção. É prevenção também, mas ela é muito tratamento. A gente vê a reversão, redução de medicamentos, às vezes até retirada de medicamentos de diabetes, hipertensão, de diversas doenças autoimunes, alergias, com mudança de estilo de vida. Então é muito impressionante esse poder da medicina do estilo de vida, mas ainda assim existe muito preconceito. E por que você acha que a gente ainda tem muita resistência no meio médico à medicina do estilo de vida? Muito preconceito ainda? Por que isso ainda não virou uma especialidade? Quais são as dificuldades que você percebe quando você fala de medicina do estilo de vida com os colegas? Olha, Priscila, assim, eu acho que em relação à especialidade, eu acho que é um caminho que já está sendo traçado, tá? A estruturação da medicina do estilo de vida, no Brasil mesmo, nos últimos anos a gente viu um avanço muito grande, empresas muito boas fazendo um excelente trabalho de formação. Então, eu acho que isso é apenas um caminho se estruturando e que vai virar. Em relação a essa dificuldade de entendimento, eu acho que isso é cultura. A gente precisa mudar a cultura. A gente vem de
de uma medicina hardcore, ortodoxa, de academicismo muito grande e que vinha tratando a formação do médico baseada em doença, né? Baseada na fisiopatologia, baseada nesse modelo de conhecimento de uma maneira um pouco mecanicista, sem integrar esse conhecimento e sem trazer, né, a saúde, as informações sobre saúde para a formação médica. Isso é uma grande limitação. Como é que a gente quer que o médico, no geral, saia formado aceitando a medicina do estilo de vida, se dentro desses anos todos de formação que ele faz, faculdade e residência, ele não tem uma informação que embase ele de pensar desta maneira? Eu fui ter uma visão dessa depois, né? Eu acho que eu nunca, dentro da faculdade, ouvi falar em abordagem de estilo de vida. A gente ouve pontualmente sobre alguma coisa de alimentação, sobre exercício, dentro das especialidades. Na cardiologia se ouve um pouquinho sobre exercício, na diabetes, na endócrino, um pouquinho sobre alimentação, mas é aquela coisa pincelada, como se fosse, precisa ter um cuidadinho com isso também, né? Mas não de forma organizada. Eu acho que é isso, basicamente uma cultura, né? É a cultura do paciente, o médico entender durante a formação qual a importância de você conhecer os pilares de saúde. E muito mais, quais são os principais estudos que respaldam e embasam esse posicionamento. Hoje em dia, a base das doenças é crônica. Como a gente não entende o que estamos fazendo de errado? A gente tem que sair de uma impressão de uma medicina apenas preventiva, mas entender que agora o molde é de compreender as doenças do estilo de vida. E, para isso, você precisa conhecer os pilares, entender por que esse organismo foi montado para sobreviver com o máximo de performance, com pilares específicos estruturados. Porque isso impacta na nossa fisiologia, impacta na nossa epigenética, impacta na saúde do organismo. E a partir disso entender como é que a nossa vida moderna está gerando tantos erros e tantos problemas. Porque é isso que está acontecendo. O nosso organismo ele não foi montado para sobreviver a esse tipo de ambiente. Nós fomos montados para viver na falta, com alto índice de movimento, né? Com uma perturbação grande do ambiente. Com luz até determinado horário. Agora as pessoas conseguem trabalhar o dia inteiro sentado sem mexer um músculo. Como entender isso? O médico ele não reflete sobre isso na sua formação. O médico mal é exemplo de saúde. Eu sei porque esse é o nosso dia a dia. Se a gente for ver epidemiologicamente, estudo do CRM, é estarrecedor a saúde do médico. Por que isso está acontecendo? Isso é muito interessante, porque a medicina de estilo de vida, nas suas diretrizes, ela inclusive fala que a primeira pessoa que você tem que melhorar é você mesmo. O médico precisa ser exemplo. E onde que se fala nisso na medicina? Qual é o esforço que está fazendo para cuidar da sua saúde? É assustador quando a gente vê que o médico vive menos do que o paciente que ele cuida. Que a expectativa de vida do médico é menor do que os pacientes que ele está cuidando. Eu nem sei se todos os médicos sabem ou o leigo entende da gravidade da situação, né? É isso. A saúde do médico, ela é um ofensor muito grande. Para as mulheres, chega a 10 anos a menos de vida para as mulheres médicas. Para os homens, 3 a 5. E tem uma estatística de que 60% dos médicos estão sofrendo ou sofrem em algum momento burnout. 60% é uma taxa muito assustadora da gente pensar que o médico, como você falou, não tem a saúde que ele, a princípio, deveria oferecer para o paciente. E é muito difícil quando a gente fala de orientação, a gente orientar algo que a gente não faz. A gente precisa ser coerente. Esse princípio da coerência tem muito reflexo na forma de trabalhar do profissional. Eu não consigo falar, eu tenho mais dificuldade de falar para alguém fazer exercício se eu não faço, para parar de fumar. Se eu fumo, estatisticamente é provado que o médico não fala dos assuntos que ele não consegue praticar.
Aí a importância do médico realmente ser exemplo e entender desses pilares que você falou. Então fala pra gente aqui rapidinho quais são esses pilares da medicina do estilo de vida, pra gente poder ter isso como base. Os pilares básicos: alimentação, movimento, exercício, sono, sexualidade para a Academia Europeia e fertilidade. Você tem substâncias nocivas e relações, né, humanas, né, cuidado social e ambiente, né? Então, esses são os principais blocos, né, de pilares que a gente vai trabalhar. Então, a partir disso, a gente começa a entender como melhorar cada um desses grandes pilares. Então, a gente vai falar muito de alimentação, vai falar de exercício, vai falar de sono, vai falar de sexualidade, vai falar de relação humana, relacionamentos, questão de isolamento social, por exemplo. Tudo isso que envolve essa parte de comportamento, que é muito importante. A ELMO, que é a europeia, ela vai trabalhar muito a sexualidade, a questão da fertilidade, que eu acho que é um tema muito interessante, né? Eu tenho uma formação da ELMO, então é muito rica, porque realmente a sexualidade, ela é um ponto muito importante, né, da nossa saúde humana. Tem a nossa questão da reprodutibilidade da espécie, que a gente sabe que está caindo, né? Você com certeza tem aí casos, né, de infertilidade. Isso está relacionado ao estilo de vida. Isso é um problema hoje. A gente vê que a medicina reprodutiva ela cresceu tanto. Por quê? Porque a gente está tendo um problema de fertilidade, né? Então são pilares muito importantes que é preciso estudar aprofundadamente e para começar a mexer e melhorar a saúde das pessoas. Existe um ponto muito interessante de trabalho, que é uma coisa que a medicina do estilo de vida traz com muita força, que é a ciência da mudança de comportamento. Então não é só aprender como se alimentar, como se exercitar, se você está dormindo bem, manejo do estresse, que é um pilar importantíssimo, a questão dos seus relacionamentos, sono, sexualidade, e substâncias tóxicas, né? A toxicidade envolve muito hoje em dia a doença crônica. É também, a partir desse conhecimento, compreender como o comportamento humano muda. Por que o comportamento humano, por que o comportamento daquele indivíduo está errado em diversos pontos? E como o comportamento muda? Por que ele muda? Ele muda mais fácil como? Quais são as barreiras? Isso é uma ciência que o médico não entende nada. A gente muitas vezes começa a aprender na prática, porque a medicina, ela envolve orientação, ela envolve tratamento, então ela envolve mudança de comportamento. Mesmo que seja uma mudança de comportamento para o indivíduo, o cliente, passar a tomar um remédio. Então o médico ele aprende um pouco, mas ele aprende muito ali no dia a dia, errando muito. E a gente está agora passando por um background muito de ciência. Como entender o comportamento humano. E a gente está bebendo muito na fonte da psicologia. Tem muito trabalho interessante falando sobre comportamento. E, claro, quando o médico está mais embasado, respaldado e com o ferramental correto, essas soft skills que a gente precisa para mudar o comportamento das pessoas, a gente muda o nosso comportamento muito mais fácil. E a gente, obviamente, nas consultas, vai conseguir acompanhar essa jornada de transformação e ajudar na transformação com as ferramentas de mudança de comportamento, que assim, eu acho que a gente pode juntar os pilares de saúde e o pilar de comportamento quase como um equilíbrio da balança, porque como ficar falando, prescrevendo, se você não ajuda aquele ali que está do outro lado mudar. E uma coisa que eu sou completamente apaixonada na medicina do estilo de vida é justamente essa possibilidade de ajudar na mudança de comportamento. Porque a verdade é que o grosso da medicina do estilo de vida todo mundo sabe. A essas alturas do campeonato, com a internet do jeito que tá, com a informação disparada do jeito que tá, vai me dizer que o paciente não sabe que ele tem que fazer exercício, que ele não pode fumar, que ele precisa comer menos açúcar embutido. Todo mundo sabe o que tem que fazer, que tem que desestressar. Isso aí já não é mais novidade. Todo mundo sabe o que tem que fazer. E aí vem o médico achando que está fazendo medicina do estilo de vida e vai falar, olha só, você tem que emagrecer, hein? Você tem que fazer exercício, hein? Aí o paciente pensa assim, jura? Que novidade, isso eu já sei. A questão é, como eu faço isso?
Porque isso eu sei que eu tenho que fazer. Eu vim aqui te procurar, não é porque eu não sei mais, é porque eu não sei como fazer. Me ajuda. Ele acredita, quando procura o profissional, que ele vai conquistar aquilo através de uma prescrição, de medicamentos. Mas aí vem esse profissional que tem que aprender a lidar com mudança de comportamento, que tem que aprender sobre psicologia positiva, porque o que a gente vive é uma medicina do terror, né? Se você não fizer exercício, você vai morrer, vai ficar cheio de placa. Se você não cuidar de diabetes, você vai ficar cego, de neuropatia diabética. Na base do terror o tempo inteiro. E às vezes a gente vê o paciente falando, eu tenho medo de médico. Por que que os pacientes têm medo de médico? Porque a gente não sabe lidar com o paciente, não sabe estimular, incentivar. Como eu ajudo esse paciente a mudar? Quais são as ferramentas que ele pode ter? Né? Então tem tanta coisa para fazer, mas a gente não aprende isso. Né? A gente não aprende nem o básico das relações da medicina do estilo de vida com a saúde. Quem dirá como ajudar esse paciente a, de fato, ter um caminho de transformação? E isso é ciência, foi o que você falou. Isso é a mudança de comportamento, o behavior change. Existe ferramenta, existe técnica. Nós temos aquela... Como é que é o nome? Modelo transteórico, né? Nós temos um modelo transteórico que fala das fases da mudança, da aptidão para a mudança. Tem que entender em que estágio o paciente está. E isso é muito lindo, né? Mas aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Como que numa consulta de SUS ou de convênio, de 15 minutos, que a gente tem uma recepção lotada, com todo mundo querendo ser atendido para ontem, com queixas e necessidades imediatistas, como que a gente coloca medicina do estilo de vida? Como que a gente aborda sono, toxinas, estresse, relacionamento, sexualidade, alimentação, exercício, movimento, numa consulta desse tipo? Priscila, é difícil, né? Não dá, né? Não dá. O que eu tenho visto e tenho praticado, e isso é um grande desafio, essa pergunta ela é muito boa, porque ela é boa para o leigo, para o paciente, ela é boa para o médico, para o profissional de saúde, porque isso é um grande desafio. Inclusive pelo nosso modelo de negócio hoje na medicina, como você mesmo falou. É a consulta do SUS, é a consulta do plano de saúde, é 15 minutos, 20 minutos, tem que girar, né? Tem que baixar pilha. E eu acho que existe uma oportunidade muito interessante para o médico dar uma virada de chave. O médico mudar o teu padrão de trabalho. Sair desse sistema burnout, né? Que é você lidar com consultas, né? Assim, em alto giro. E começar a parar para conversar, né? Ouvir. Ter uma escutativa. Então, assim, se você fosse me dizer, se você fosse me perguntar, que eu tivesse que te dizer, assim, o que eu vou fazer em 15 minutos, eu vou ouvir o paciente. Escutativa. É o que a gente tem que fazer. E para poder tentar resolver o problema de ajudar em 15 minutos um paciente, o que eu tentaria fazer é, dentro de um modelo de plano de acompanhamento, a gente pode ter consultas mais longas e a gente pode ter consultas mais curtas, bem objetivas, e que você vai avaliar um checkpoint, que você vai monitorar uma coisa que você vai chegar com hiperfoco em alguma coisa. Olha, hoje aqui a gente só vai falar do teu sono. Como é que tá depois que a gente fez aqueles ajustes de rotina que a gente fez, né? Depois que você começou aquela suplementação, como é que tá o teu sono? Em 15 minutos a gente pode ter informações valiosas sobre isso. Mas é muito difícil numa primeira consulta de MEV você querer resolver alguma coisa em 15 minutos, né? Só para ouvir, as pessoas muitas vezes elas querem falar 1 hora seguida, né? E eu acho que é importante esse momento, né? A escutativa, ela faz parte da MEV. Né? Você olhar para o paciente, você ouvir ele de uma maneira integral. Olhar no fundo do olho dele, porque sem essa conexão não há uma medicina bem feita. E a gente precisa mudar. Eu acho que isso é a medicina do estilo de vida, ela vem como um resgate tão importante da medicina, Priscila. Porque assim, a gente está chamando as coisas de nomes diferentes, mas Hipócrates estava falando disso há um tempo atrás, né?
Então, assim, independente, você pode chamar de medicina, você não precisa chamar de mais nada. É um resgate. E isso gera um nível de diferenciação para o médico tão significativo. A gente vem num movimento aí de IA que é inexorável. Isso é um caminho sem volta. Agora, quando é que a IA vai substituir o olho no olho de um profissional ouvindo sobre algum sofrimento e alguma dificuldade numa consulta médica? Isso é insubstituível. Você pode ter um robozinho ali fazendo diagnósticos de altíssima performance e acurácia. Você não vai ter a humanização de um médico cuidadoso, olhando, tocando, examinando aquele paciente, com todo o background de IA que esse médico pode querer ter. É uma coisa que é muito interessante, é que os pacientes comentam sobre o interesse do profissional naquele paciente de verdade. Então, o paciente chega para mim e fala: Priscila, você demonstrou interesse. Você estava interessado. Peraí, deixa eu entender melhor como é a sua rotina. Peraí, me explica melhor. Eu acho que esse interesse do profissional genuíno de pensar, deixa eu ver como é a vida dessa pessoa, a realidade, e como eu posso de fato ajudar. E não só se livrar do paciente. Deixa eu ver o que eu vou prescrever. Deixa eu ver o que eu vou passar para a doença. Não, deixa eu me interessar por essa vida de verdade. E é realmente desafiador. Eu acho que a gente tem que passar por um modelo, uma mudança de paradigma. Porque para fazer MEV adequadamente, a gente precisa realmente de mais tempo. Mas existe um estudo, Family Practice Management, que fala que, às vezes, em 3 minutos, se você souber a técnica certa, se você tiver o conhecimento adequado sobre MEV, a gente pode impactar positivamente esse paciente mesmo numa consulta de emergência. Porque às vezes é aquela fala, é aquela percepção, aquela sacada, aquele insight que a gente vai dar para o paciente que ele vai despertar para, às vezes, uma cascata de mudanças. Então, apesar de desafiador, quando o profissional sabe MEV, conhece as técnicas e a forma de praticar, ele consegue, às vezes, numa emergência, num plantão, mesmo numa consulta curta, pensar ali, para esse paciente, olha só, essa mudancinha ou esse insight, de repente, vai puxar todos os outros. É o que vai ser a cascata para a mudança. Ele precisa despertar. Em que fase que ele está? Ele nem percebeu, ele ainda está na pré-contemplação, ele ainda não percebe a mudança, então talvez não seja o momento de eu falar. Então, mesmo em consultas pequenas, às vezes a gente pode fazer... Quantas vezes na vida isso acontece, né? Às vezes a gente está numa conversa de bar totalmente despretensiosa e naquela conversa um colega vai chegar e vai falar um negócio... Nossa, a gente nunca sabe de onde vem a grande sacada. A grande questão é que nós médicos podemos dar essas grandes sacadas para o paciente, mesmo em consultas mais curtas, mas para isso é preciso conhecimento. Porque como que você vai perceber, ficar ligado se você não conhece as técnicas, a forma, as abordagens? Então, é extremamente desafiador, mas o conhecimento ajuda o médico, mesmo numa consulta curta, a, como você falou, fazer um hiperfoco. Vamos falar só de sono agora. Tempo é curto, vamos lá. O que está te dificultando? Aonde que a gente pode mudar primeiro? Né? É possível fazer mesmo num cenário desafiador. Ideal é que a gente tenha uma mudança a médio e longo prazo, né? Sem dúvida. Porque se a gente for pensar, né, MEV, a gente vai acompanhar um paciente com esse foco. O que a gente tem que pensar? Assim, isso é uma jornada, né? É longo prazo. É sempre longo prazo, né? MEV é sempre longo prazo. Porque a gente está acostumado em condutas de medicina, né, de urgência, medicina, né, da doença aguda, a gente vai conseguir tratar, resolver e dar alta, né? Mas quando a gente fala de MEV, a gente fala de um paradigma de, no mínimo médio, mas é longo prazo. Você está olhando. O paciente chega na minha clínica, eu falo, ó, isso aqui é teu investimento dos próximos 10, 20 anos. Eu não tô olhando só no mês que vem. Eu quero que no mês que vem você esteja melhor das suas queixas. Mas você pode ter certeza que o teu plano aqui é para você estar bem daqui a 20 anos. Não bem não, muito bem. Muito acima da média. Porque é isso que a MEV faz. Muito diferente de qualquer plano médico tradicional, né? Que é
ajustar ali uma hemoglobina glicada, uma glicose, né? Resolver a sua pressão, né? Isso então vai muito além. A MEV, ela tem esse aspecto do longo prazo. E aí, obviamente, vai ter espaço para consultas longas, né? Eu, particularmente, gosto de ensinar, educar, engajar, ativar. Isso faz parte da MEV. O paciente precisa estar estimulado. Você precisa entender motivadores e barreiras a cada consulta, porque é assim que o paciente vai mudando. Você tem que dar ali um pouco a mão para ele nesse processo. Ele tem que entender que você está ali para ajudar na mudança de comportamento. Não é só para dizer sim e não, para deixar aquela prescrição na mão dele, para ele tomar as pílulas que sejam necessárias. Esse acompanhamento na jornada faz parte. Agora, oportunidades para tratar mais rápido, com certeza. O médico que está capacitado, ele tem muitos insights. A gente sabe que esses pacientes da MEV, o estilo de vida, você encontra às vezes um pilar que ele vai puxar os outros, né, Priscila? É muito legal. Você fala, esse paciente aqui é pelo exercício. Você vê que o olho dele já brilha. Quando o cara engrena, e já começa a melhorar tudo. Se o cara melhora, o cara faz exercício, já entra na alimentação, ele começa a querer dormir melhor, ele já começa a tratar melhor a esposa e os filhos, e aí você fala, meu Deus do céu, eu mexi uma coisa só, e o cara já começa a arrumar tudo. Esse exatamente é o insight da MEV, né? E isso faz parte, o ferramental de mudança de comportamento faz a gente aprender essa análise. Qual é o pilar que esse aqui vai mexendo todos os outros, né? Isso é muito interessante, né? E pensando nesse modelo de atendimento, que é completamente diferente do modelo que a gente aprendeu, o que você diria hoje que é o maior erro dos médicos, dos profissionais, quando tentam aplicar MEV sem conhecimento, quando tentam simplesmente, vou falar para os pacientes sobre o estilo de vida? Quais são os erros principais que você vê nesse modelo de atendimento, nessa transição, né? Olha, eu acho que é muito importante a formação médica, uma formação boa, aprofundada. Eu acho que, assim, é muito importante na nossa formação, mesmo a tradicional, você estar bem formado. Porque eu agradeço muito por entender o adoecimento humano de uma maneira muito profunda, né? A gente chama de fisiopatologia, né, para o leigo, que é entender os mecanismos da doença. E depois, a formação em MEV, o estudo da saúde humana, com estrutura, com ciência, porque isso vai ajudar a aplicação. E na hora de realmente começar a atender, eu acho que tem que mudar um pouco o padrão. Primeira coisa, começa a fazer mudanças em si mesmo. Começa a mudar você. Começa a mudar a família, as pessoas à sua volta. Mudar um pouco o padrão da consulta. Não é sair entregando prescrições, formulações gigantescas, sem impacto de evidência. Tentar buscar um tipo de consulta que ajude o paciente a mudar de comportamento. Porque um padrão de consulta médica ambulatorial como está agora, ele não vai ter engajamento. Então, eu acho que tem que começar por esse caminho. Existem 2 dados muito interessantes. Um é de que o médico interrompe o paciente a cada 10 minutos. Ou seja, o paciente começa a falar, a cada 10 minutos ele interrompe, não consegue concluir, terminar de ouvir com calma o que o paciente tem para dizer. E o segundo é de que 70% das prescrições não são seguidas. Só 30% das prescrições médicas são seguidas. Então a gente tem que olhar para isso. O que a gente está fazendo que os pacientes não estão aderindo? É porque falta essa conexão, falta esse olhar, esse cuidado, essa explicação, essa educação, esse modelo de atendimento que precisa realmente mudar esse paradigma. E falando em mudança de estilo de vida, o que você diria que é fundamental para que um paciente de fato mude, caminhe para essa mudança de estilo de vida? Como que você vê, que armas que você usa, que ferramentas, o que é necessário para esse paciente mudar? Bom, acho que a primeira coisa, eu acho que precisa de um ambiente adequado para a mudança. O paciente, ele precisa refletir um pouco se ele está
preparado, se ele quer mesmo isso, se ele tá com a energia necessária para fazer a mudança, ele tem que entender que existe um esforço e uma energia grande a ser despendida para as mudanças de estilo de vida. Simples é falar e prescrever um papel. Mudar não é fácil. Eu acho que isso, em comunhão com o médico, colabora muito para ele mudar. Tentar entender o ambiente que você está inserido ajuda muito, porque seja família, seja trabalho, seja amigos, entender que o ambiente interfere demais e se tornam barreiras ou motivadores para você mudar. É uma coisa para já começar a pensar muito. A outra coisa é pensar pequeno nesse momento, né? Quais são as primeiras mudanças mais simples que você pode fazer? Será que é mais fácil começar a tirar 30 minutos para dar uma caminhada? Será que esse é o mais fácil para você? Ou será que é mais fácil tirar a tranqueira da alimentação, né? Então, é pensar consigo mesmo e ver o mais fácil, porque é melhor começar com o mais fácil para depois você conseguir mudanças mais complexas. Outra coisa importante, esteja acompanhado de um profissional capacitado, alguém que vai ter esse olhar de acompanhamento. Porque pode ser que você acha que tenha um clínico que acompanha você há muitos anos. Se ele não tiver um molde de acompanhamento que vai te ajudar na mudança de comportamento e conhece todo esse ferramental, você vai ter dificuldade, porque você vai continuar com aquele molde de prescrição embasado, em direcionamento sem acompanhamento. Então eu acho que isso é muito importante para começar. O profissional, quando ele está ao lado, ele faz uma grande diferença quando ele tem essa capacidade de acompanhar a jornada de transformação e a mudança de comportamento. Eu faço planos de acompanhamento com os pacientes para mudança de estilo de vida e eu falo para eles que é quase como pagar um personal. Chega um momento, ou muitas pessoas acabam pagando um personal trainer, profissional de educação física, justamente para se obrigar a ir, pelo compromisso. Então você paga para se comprometer. Quando existe compromisso, a chance de você executar aquele comportamento, os combinados, é muito maior. Então, hoje, a ciência da mudança já mostrou que o compromisso, esses planos de acompanhamento, aumentam em 30% a 40% a chance de sucesso do que quando você está fazendo sozinho, sem acompanhamento. Então, é sobre aumentar a taxa de sucesso de verdade. Porque aquele comprometimento, não, eu tô pagando, até o fato de pagar mesmo, não, eu tô pagando, né? Eu não vou agora comer errado, eu tenho que encontrar com a Priscila daqui a 2 semanas, então eu não vou vacilar porque a gente combinou que eu ia fazer isso. Então, o acompanhamento, ele ajuda muito na taxa de sucesso. E existe um estudo do Health Psychology que fala que o principal fator ligado ao sucesso da mudança de comportamento é a percepção de autoeficácia. Esse paciente precisa sentir que ele pode, que ele tem alguém ali para pegar na mão e que ele vai conseguir. Ninguém começa uma coisa achando que já derrotado, que não vai conseguir ou não sustenta isso a longo prazo. Então, o médico, ele precisa encontrar nesse paciente formas de estimular que ele entenda que ele é capaz de fazer aquela mudança. E aí vem o que você falou. Às vezes, passos menores tornam essa autoeficácia real. Eu não consigo, um exemplo, correr, mas eu consigo caminhar 30 minutos. Isso aumenta a sensação de autoeficácia, de capacidade, e isso estimula para, se eu conseguir esse passo, eu consigo o próximo, e o próximo, e o próximo. Então, essa percepção de autoeficácia é muito importante para a mudança do estilo de vida. E cabe ao profissional ter esse olhar. Peraí, vamos ver aonde é mais fácil, como você falou, qual é o momento ideal, aonde você está agora. E tudo isso tem que ser analisado junto com o paciente, construído, essa jornada de acompanhamento construída junto com o paciente, para que ele perceba que ele conseguiu. Porque se tem uma coisa que desanima, é você pensar, eu não vou conseguir mesmo, então é olhar lá na frente, eu tenho que perder 50 quilos, eu tenho que
parar de fumar, de beber. Porque a verdade é que quando a gente começa a falar de estilo de vida, às vezes alguns pacientes têm tanta coisa para mudar que ele fala assim, gente, eu tenho que mudar minha vida inteira, eu tenho que nascer de novo. Eu tô dormindo errado, tô comendo errado, não faço exercício, tô estressado, tô brigando com a família. Eu falei, caraca, não tem nenhum pilar que aqui esteja decente, né? E bate um desespero quando olha pro cenário e fala, cara, não vou nem começar porque tá muito difícil. Aí cabe a gente usar os conhecimentos de psicologia positiva, de enxergar nele, peraí, mas o que você consegue fazer? Você não consegue isso, mas você consegue isso? Então, dá para ele essa sensação de poder, de capacitação, de autoeficácia, traçar mini metas. Com certeza. Né, metas alcançáveis, que eu falo, vamos para metas alcançáveis, fazer esse planejamento e esse comprometimento que aumenta muito a chance de sucesso, né? Sem dúvida. Você falou uma coisa que é muito pertinente, que essa autoeficácia, e isso parte muito, né, do indivíduo, né? Por isso que eu falei lá no início, que é interessante, se o paciente ele quer mudar, ele precisa começar a se envolver com uma autoanálise, se envolver com um autoconhecimento, uma autopercepção, porque a autoeficácia, ela vai vindo ali, né? Eu tô preparado, eu não tô preparado, porque, né, o que eu tenho de bagagem, quais são meus repertórios? A gente fala muito no MEV de competências, né? É preciso ter competências, porque mesmo você determinado a fazer uma coisa, se você não tem competências específicas para mudar aquele tipo de hábito, como é que você vai fazer? Se você não tem habilidade, aquela competência de, por exemplo, cozinhar uma comida melhor, se você não sabe assim, nem que tênis você pode usar para fazer um exercício físico, será que, né, você corre risco entrando numa academia se você está há 10 anos sem fazer exercício? São competências, né? Será que a pessoa... Se você não conhece as técnicas de respiração, se você não conhece sobre higiene do sono... E nesse momento é o médico que entra. Porque é ele que vai analisar o teu nível de competência. Porque se você já tiver um repertório de competências excelente para um pilar, o médico vai começar por ele. Por que você vai começar por outro que ele não tem competência? É um tiro no pé. Então, a MEV é uma área muito rica, mas que precisa de uma análise muito aprofundada do indivíduo. E a gente entra muito fundo nessa parte. Porque, no fundo, mudança de comportamento, a medicina do estilo de vida, o que a gente quer gerar no indivíduo? A gente quer gerar florescimento daquele ser. A gente quer trazer equilíbrio físico, com força física, né? Musculatura, capacidade cardiovascular. Os exames, obviamente, dentro, né, da sua normalidade ali, daquele nível normal para evitar doenças crônicas. Mas a gente quer equilíbrio emocional, equilíbrio mental, capacidade cognitiva. A gente quer o paciente resiliente ao estresse, que é uma coisa pouco falada. O nosso organismo foi pronto para receber estresse. A gente precisa ser resiliente. Quais são as ferramentas para gerar resiliência? Existem diversas terapias, inclusive, que trabalham com hormese, né? Para deixar esse organismo resiliente. Então, isso é muito interessante. A gente quer esse organismo com relações saudáveis, fora de isolamento. A gente sabe que isso é gravíssimo para a saúde. A gente viu a Covid acontecer. A gente quer propósito. Esse indivíduo, ele precisa fazer uma análise. Eu estou aqui porque... eu quero servir. Às vezes esse cara tá completamente desencaixado da vida dele e é um médico que vai falar, olha, vamos analisar porque realmente essa sua angústia pode ser que você precise dar essa virada de chave. É uma mudança de trabalho que a pessoa já não aguenta mais. Pode ser uma situação dentro de casa. Então é muito, muito profundo. A gente vai muito longe. E a mudança de comportamento serve para dar para o organismo essa capacidade de mudar. E o médico vai estar ali ao lado para fazer essa análise, mas colaborar da maneira mais fácil. O caminho é sinuoso, mas a gente quer o melhor caminho. Exatamente. E uma coisa que você falou que eu sou também completamente apaixonada é sobre o conceito de florescimento. E dentro do conceito de florescimento tem uma frase que eu acho sensacional, que é uma frase que fala o seguinte: qualquer ser humano em qualquer lugar do mundo é capaz de desenvolver e de crescer em mais de 1000 talentos
se simplesmente lhe for dada a capacidade de o fazer, a oportunidade de o fazer. Então, nós temos muitos talentos e capacidades que às vezes estão subdesenvolvidos porque não tivemos a oportunidade adequada para exercer e para florescer aquele talento. Todos nós temos. Com certeza. Mais de 1000 talentos, mas às vezes a gente não teve oportunidade. E é esse profissional, às vezes, que vai fazer essa pessoa florescer na vida. Porque a gente extrapola da medicina do estilo de vida, de simplesmente pilares de saúde, para uma mudança completa de florescimento e, digo mais, de realização, felicidade, propósito, de algo que, nossa, que muda a vida da pessoa e de todos ao seu redor. Você não muda uma pessoa, você muda uma família, você muda um trabalho, porque aquela pessoa capaz, feliz, saudável, plena, cheia de propósito, ela transborda. Ela leva isso para todo mundo que está ao seu redor. Então, é mais do que simplesmente, vou fazer exercício porque eu quero evitar a doença cardiovascular. Você está fazendo exercício, você está ficando feliz, você está tendo capacidade física, você está tendo autonomia e essa sua realização, a sua potência, a sua capacitação e autoeficácia te realizam para a vida, te dão propósito e você transborda isso para todo mundo que está ao seu redor. Então, é mais do que simplesmente falar de doença, prevenção e cura de doença, mas é para transformar a vida da pessoa como um todo, né? Trazendo felicidade e florescimento para ela e para todo mundo que está ao seu redor. Então é muito grande, é muito rico e é muito bonito ver que é algo, os pacientes quando voltam, falam, Priscila, eu tô tão feliz que eu tô conseguindo fazer e curtir o processo, tornar o processo legal, o processo leve, tem que ser bom, não pode ser uma coisa pesada, ai meu Deus, eu tenho que fazer exercício porque senão eu vou infartar. Cara, isso é ruim. Mesmo com altos e baixos, né? Mesmo com as recaídas, faz parte, né? Quem aqui não vai ter problemas, né? A gente vive esses problemas, só que a gente tem que ter esse otimismo. Sim. Essa cabeça de que não, faz parte, né? O caminho não é assim, reto, linear, pra cima e pronto. Longe disso. Tem as recaídas e tá tudo bem se tiver a recaída. Eu falo muito do se então, né? Se não der certo, você tem que ter sempre o plano B. Se eu não conseguir malhar na segunda, então eu vou dar uma caminhadinha no fim de semana. Se eu tiver uma festa e eu comer uma besteira na festa, então eu faço um jejunzinho prolongado na sexta-feira. Então, ter o plano B e tornar estratégias e tornar gostoso se cuidar. Tornar gostoso ter um estilo de vida legal. No início é difícil. Difícil é diferente de ruim. São conceitos que a gente precisa separar. Uma coisa, ela é difícil porque ela é nova, porque é algo que você ainda não tem habilidade, o talento, o treinamento para fazer. E aquilo vai ser difícil. Mas aquilo não precisa ser ruim. A gente tem que mudar essa relação com o alimento. Estou de dieta. Não, você está alimentando e nutrindo o seu corpo. Eu falo, você já pensou no que você já nutriu o seu corpo hoje? Você já alimentou seu corpo hoje? O que você deu para ele de bom? Vamos mudar. Ao invés de pensar no que você tem que tirar, eu não posso comer isso, não posso comer isso, não posso comer isso, não posso comer isso. Não, por que você não pensa assim, peraí, o que eu tenho que comer para dar pro meu corpinho ficar bem? Muda o paradigma. Eu já dei a frutinha, minha fibra, hoje pro meu corpo. Então, essa mudança de paradigma vai tornando todo esse processo de mudança prazeroso, porque ninguém sustenta por muito tempo algo que é muito difícil, que é desconectado do propósito, que está sendo muito ruim, uma dor por longo tempo, por longo prazo, porque o benefício vai vir lá na frente. Quando o benefício está muito destacado do esforço, em tempo, porque a gente está acostumado com o benefício imediato, né? Dopamina. Imediata. Quando você não tá ganhando nada agora, tô me ferrando na academia, para ganhar um negócio lá na frente, sustentar isso só é possível se for bom, minimamente bom. Se for só ruim, esse destaque não permite que a pessoa sustente a mudança. Então, isso tudo são técnicas, né, que a gente precisa desenvolver com o paciente para que ele passe a aderir e consiga fazer a sua mudança, tem essa autoeficácia para passar por isso. Com certeza, essa coisa do mindset, né? A gente fala muito isso, a mentalidade. A nossa mentalidade precisa estar aqui, agora, mas tá bem com a mudança.
É preciso realmente tentar puxar as mudanças por um lado bom, né? É preciso tentar colocar um pouco de prazer naquilo, né? É o que você falou, assim, você não tem que focar no ruim, você tem que focar no bom, né? Você não tem que, eu vou tirar tudo isso da minha alimentação. Não, o que eu vou incluir de novo e saudável, porque eu preciso me alimentar um pouco melhor. E outra coisa, outro ponto interessante que a gente fala muito, estava falando muito de essa questão mais do comportamento da psicologia, e que sai um pouco o médico, né, como ele só fazendo as coisas, e a gente passa a ser um líder de um time que trabalha de uma maneira muito multidisciplinar, né? Eu já fico muito à vontade de falar isso, porque eu aprendi que no CTI ninguém faz nada sozinho. Todo mundo tem sempre um muito melhor que você para fazer muita coisa importante e vital para quem está ali, deitado no leito. Então, quando eu cheguei na MEV e eu saí daquele clínico sozinho de consultório e comecei a ver que, não, eu não estou sozinho, eu quero um parceiro de educação física, eu quero um parceiro nutricionista, eu quero uma parceira psicóloga e eu vou cuidar como um líder multidisciplinar, aí o cenário ainda se multiplica em muito mais vezes de potencial. Porque o médico sai daquela sombra do sozinho e fazendo tudo por conta própria e comandando como um ditador as suas prescrições orientadas de uma maneira unilateral, e ele passa a realmente querer envolver o cuidado de uma maneira muito mais ampla. Então, acho que isso é muito, muito rico na MEV também, né? Você entendendo a oportunidade de melhorar um paciente em relação ao seu comportamento, a problemas de relacionamento, estresse, ou uma questão grave que ele esteja passando do ponto de vista relacional, eu não tenho o repertório que um psiquiatra ou uma psicóloga tenha para lidar com isso. Então eu vou encaminhar. Da mesma maneira que eu, como clínico, quando eu vejo o início de um diagnóstico de doença reumatológica, eu vou encaminhar para o reumatologista. Eu faço isso sempre. E eu não perco os pacientes. Não precisa disso. É a mesma coisa na MEV. A gente vai lidar como um líder de um time que tem um olhar lá de cima, macro, dessa visão. Mas você não precisa ser especialista em tudo. Você vai saber muita coisa, mas vai ter alguém que vai saber um pouco mais que você. E não tem problema. É assim mesmo. E eu acho que é justamente esse olhar integral, integrativo, essa medicina mais ampla, que permite que a gente, inclusive, indique melhor. Porque você consegue identificar aonde está o buraco. Tá aqui. Você precisa se aprofundar com a parte da nutrição. Tá aqui. É justamente a medicina integrativa não significa que o médico quer fazer tudo ou vai fazer tudo sozinho. Pelo contrário, ele vai identificar essas correlações melhor do que ninguém. Epa, tem uma questão de intestino aqui, tem uma questão de nutrição, de atividade física. E o médico consegue ter um encaminhamento, né, muito mais preciso, inclusive. E essa mudança que você falou, de sair de trabalhar sozinho para trabalhar em equipe, que é uma coisa que a gente também não aprende. A medicina inteira a gente aprende a trabalhar sozinho. A gente não aprendeu, na faculdade eu pelo menos não tive nenhuma disciplina que ensinou a gente a trabalhar em equipe multidisciplinar. E isso é uma coisa muito gostosa também, quando você divide a responsabilidade com um nutricionista, com um educador físico, com um psicólogo, com um fisioterapeuta, com um fono. Isso é muito legal. E o médico sai desse lugar de ego, de sou o detentor de tudo, e começa a oferecer muito mais para o paciente, né? Então isso é muito legal também. Você acha que esse é o futuro da medicina? Que... Agora pensando um pouquinho já mais em negócios mesmo, você acha que isso é uma oportunidade dentro da medicina, que a medicina do estilo de vida, que esses modelos de plano de acompanhamento são uma oportunidade para o médico que quer trabalhar com mais calma, que quer crescer num consultório, que é o futuro vindo aí, essas mudanças todas, esse senso médico que a medicina vai mudar tanto nos próximos anos com essa demografia médica que... muitos médicos saindo no mercado. Como que você vê a MEV dentro desse lugar mais de negócios agora, né? De oportunidade profissional? Eu acho
Eu tenho certeza que é muito rico, Priscila. Assim, a gente tem uma formação médica que é limitada nesse assunto. Então, se você se especializar nisso, você não tenha dúvida que você vai estar com uma diferenciação absurdamente fantástica. Porque o médico, ele é formado para entender de doença. Ele não é formado para entender de saúde. Tudo que a gente conversou aqui, o médico ele não aprende na faculdade. E a gente tem uma avalanche de médicos saindo no mercado por ano. Quem quiser se diferenciar e se melhorar, porque quer uma especialidade que vai te trazer saúde, que é melhor que essa. É verdade. Você ter uma especialidade que vai fazer você ter saúde, eu acho que isso aí já é um grande diferencial. Se você, então, vai ser especialista, né? Seja uma área de abordagem que você vai lidar, mas que vai, primeiramente, trazer uma capacidade de se cuidar melhor e de cuidar dos outros de uma maneira genuinamente melhor, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma de que essa é a medicina que o mundo precisa. É só você olhar as pesquisas. Então, assim, isso é apenas a ponta do iceberg, porque a gente sabe que por baixo de tudo existe muito negócio. E a gente tem uma dificuldade de implementar a MEV porque existe um conflito político, econômico, né, de indústria, e faz parte. O mundo está aí para isso. Agora, isso não quer dizer que você, pequeno, começando o teu negócio, não possa crescer. Pelo contrário, estamos num país aí com 200 milhões de habitantes. Você acha que não tem clientela para você? Você acha que não tem pessoas precisando de MEV? Essa é a maior certeza que eu tenho. A gente tem uma quantidade de público enorme para trabalhar. Você precisa realmente ter uma formação sólida, saber o que você está fazendo e montar um modelo de negócio que seja reprodutível, baseado em bons resultados de saúde. Porque é isso que você deveria querer e é isso que você deveria entregar para os pacientes. Não é um disse-me-disse ou um papinho. É a pessoa entrar ali e sair com resultados melhores de saúde, né? Tanto clínicos, como indicadores, quanto psicológicos. Então, hoje em dia, a gente tem como ter um modelo de negócio desse. Não tem como. A gente só precisa estudar um pouco, trabalhar ali em cima, dar trabalho. O médico, às vezes, tem que sair um pouco dali e virar um pouco empresário e gestor. São conhecimentos que engrandecem muito o ser humano. Isso sempre foi uma crítica minha na faculdade. A gente não tem uma visão empreendedora. É uma limitação muito grande, porque o médico ele tem uma capacidade de gerar negócios absolutamente incrível e a gente sai da faculdade sem entender como montar um negócio bem, do bom. E um negócio do bem, um negócio legal, um negócio que vai trazer para as pessoas realmente saúde. Então, assim, tem muita oportunidade. Ainda mais hoje com o digital, né? De você, de uma maneira barata, se posicionar, falar sobre aquilo que a ciência está falando, tentar ajudar as pessoas, porque hoje em dia a ajuda está na mão, na palma da mão das pessoas, né? Elas abrem o celular e muitas vezes você recebe uma dica sua, que é um belo de um insight, que vai virar a chave dela. Então, por que não? Tem muita oportunidade. Eu acho que a MEV é a principal especialidade do futuro. Mas eu tenho um viés. Esse é o meu viés. Mas se você for olhar, o mercado wellness é um mercado em ascensão absurda. Se eu não me engano, o crescimento internacional desse mercado wellness beira 9% a 10% ao ano, e no Brasil crescendo mais do que fora do Brasil. 12% a 15% ao ano de crescimento do mercado wellness,
que tem movimentado alguns bilhões, se eu não me engano, é o 11º ou 12º mercado do mundo, o mercado wellness. E a gente vê o movimento crescendo, o movimento de saúde, o movimento de academias, o movimento de grupos de corrida, de grupos de alimentação, de yoga, de estilo de vida, crescendo absurdamente. Ou seja, além de tudo, é um mercado em ascensão e que tem muito potencial para ser explorado ainda, que é bom para médicos e é bom para pacientes. É um mercado onde todo mundo ganha. É um mercado de promoção de saúde. É claro que respeitando os limiares herméticos, que senão a gente fica depois também doido, né, com essa coisa de saúde. A partir do momento em que vira uma obsessão, passa a perder o sentido. Mas buscar saúde, esse mercado é um mercado crescente, os pacientes estão mais conscientes. Se você for no Instagram e ver o hashtag estilo de vida, eu acho que tem mais de 4 milhões de buscas por estilo de vida, pelo mercado de saúde. Então, é algo crescente realmente, que tem busca. As pessoas estão querendo ter saúde. A consciência, a informação está crescente. Por que não aproveitar e trabalhar com algo que é extremamente gratificante, que ajuda as pessoas e num mercado em ascensão? Então, é realmente, eu acredito que seja algo para o futuro e que é bom para todos. Para o futuro não, é para o presente. Já vivemos essa realidade, né, de mudança e de busca pela saúde, pela longevidade saudável, pela qualidade de vida, pelo envelhecimento com autonomia. É disso que a gente está falando, né, de construção de health span. Não só de lifespan, não só de tempo de vida, mas de qualidade de vida a longo prazo. Né? Com certeza. É isso, sem dúvida. O mercado wellness é um mercado que encaixa muito bem, né, com essa área de abordagem médica e, sem dúvida, se conversam de uma maneira extremamente, assim, sinérgica, né? Porque você pode usufruir de todo esse wellness que se tem. E se você tiver um profissional capacitado a fazer essa análise fina do tipo, esse caminho aqui tá meio over, né? Tá demais, né? Mas vamos ficar por aqui e vamos seguir esse caminho. É uma bela de uma orientação, né? Porque o mercado wellness, por ser muito amplo, tem muita coisa, né? E é preciso, nós com o nosso olhar médico, exatamente fazer esse filtro, né? Então, a gente, como médico da MEV, a gente quer se tornar aquele clínico, né? Que há muito tempo atrás, ele era o que todo mundo tinha, né? Só que esse clínico das antigas, muitas vezes eles não tinham essa formação em mudança, em embasamento de saúde. E hoje em dia a gente tem, inclusive com ferramentas no consultório que fazem a medição, com indicadores que a gente avalia repetidamente ao longo do ano, totalmente mensuráveis, acompanháveis, tratáveis. Então, assim, hoje em dia a gente tem muito mais tecnologia para ser aquele clínico anterior que conhece as pessoas, que conhece a família, conhece os detalhes de cada paciente e que vai, com certeza, guiar de uma maneira muito melhor, né, você nos seus cuidados de saúde geral. Gustavo, se deixar, a gente vai ficar falando aqui eternamente. Então, eu vou te fazer uma última pergunta só, na verdade, um pedido. O que você daria de conselho para um médico que quer começar a trabalhar com MEV e para um paciente que está buscando esse tipo de profissional? Para o médico, estudo, se forme bem, busque uma formação de qualidade. A gente, às vezes, bate um pouco na medicina tradicional, mas uma medicina bem feita é uma medicina bem feita. Não tem discussão. É uma medicina baseada em ciência, em evidência, que está prezando pela segurança. Então, assim, aprenda a medicina tradicional. Usufrua dela, do melhor que ela te dá, com crítica, sabendo analisar as evidências para tomar a conduta diante de quem está à sua frente. Diante disso, que seria a base, mas que pode ser em paralelo, faça uma boa formação. Uma boa formação em medicina do estilo de vida, que é a área que a gente está aqui tratando. Existem boas coisas no país e fora dele, né? Por que não fazer formações fora? A gente tem o colégio americano, a gente tem um colégio europeu, a gente tem o colégio
da Austrália e da Ásia. Então, existem formas de se formar e estudar no mundo todo já sobre a medicina do estilo de vida. E comece a praticar. Abra o seu consultório, abra a sua sala, tente aplicar um pouco isso dentro da instituição que você trabalha, se você consegue encaixar dentro daquela instituição algum tipo de modelo ou de projeto. E para o paciente, outra coisa para o médico, para não esquecer, comece a mudar a sua saúde. Seja exemplo. Seja exemplo. Porque aqui, na medicina do estilo de vida, é uma premissa. Seja exemplo. Você não precisa ser o cara mais saudável do mundo, mas você tem que estar tentando. Então, e para o paciente, faça uma busca de profissionais, alguém que tem um sinergismo com você. Não há problema em você conhecer um médico, e se ele não encaixou muito bem, por que não trocar? Isso pode acontecer. É preciso haver uma conexão profunda nessa jornada. É preciso haver confiança, é preciso entender que essa relação vai se perpetuar e essas mudanças futuras vão vir a partir dessa relação, né, mais próxima. E fique com ele, né? Acompanhe com ele, e se empenhe em mudar. Se empenhe em ter autoconhecimento, se empenhe em fazer mudanças dentro do seu interior. Analisar e mudar, errar, faz parte. A gente vai precisar seguir esse caminho. Muito obrigada, Gustavo. Eu acho que é bem isso. Médicos e pacientes, na verdade, profissionais de saúde e pacientes juntos têm um poder de transformação real, né? Então, te agradeço muito por ter vindo aqui, bater esse papo com a gente sobre a medicina do estilo de vida. A gente ainda vai ter outras oportunidades e acredito que realmente é o futuro para profissionais e para os pacientes também, né? Para a saúde do mundo, essas soft skills. E acho que a gente ainda tem muita coisa para conversar aí. Muito obrigada mais uma vez. A gente se vê no próximo episódio. E para você que ficou até agora, muito obrigada pela sua companhia. Se você é profissional da área de saúde e está querendo viver uma medicina mais significativa, com mais propósito, com ética, mas também com liberdade, com qualidade. Se você quer aprender sobre como desenvolver esses planos de acompanhamento, sobre gestão de consultório, sobre as técnicas todas que a gente falou um pouco aqui também, eu tenho a mentoria SEG, que é uma mentoria para médicos, para ajudar nesse crescimento profissional, em todo o crescimento profissional, construção de consultório, de clínica, planos de acompanhamento. Vou deixar o link na descrição, vou deixar também o contato do Dr. Gustavo aqui na descrição e nos vemos no próximo episódio do SEGcast.